já sabe, né? Senta aí, pega teu copo d'água e bora falar sobre Jujutsu Kaisen. Bom, eu vim aqui na segunda temporada porque basicamente nos 5, 6 primeiros episódios fala sobre o passado do Gojo. E quem assistiu a primeira temporada com certeza sabe quem é o Gojo. Se não, simplesmente o feiticeiro mais forte do anime. Mas então, na segunda temporada, nos primeiros episódios aqui, ó, do episódio 1 até o episódio 5, 6 mesmo, não lembro ao certo até que episódio, que fala sobre o passado do Gojo. Mas então, o passado do Gojo, simplesmente a gente é apresentado ele criança, e tem um cara que o nome dele é Toji. Se eu não me engano era Toji Zenin, mas ele não gostava da família dele, Zenin, e quando ele se casou com a mãe do Fushiguro e teve um filho, adquiriu o nome da mãe dele, Fushiguro. Então, isso aqui é uma parte até que bem avançada, porque na primeira temporada a gente já é apresentado uma grande quantidade de personagens, mas estou tentando seguir a ordem cronológica que deveria ter sido contada no anime. Mas, como eu disse no início da segunda temporada, a gente vê um pouco sobre o passado do Gojo, e aí a gente vê que teve uma missão do Gojo quando o Surugeto, que quando ele ainda era humano, ele era muito amigo do Gojo, e eles tiveram uma missão, fizeram uma missão que era a receptácula do Tengen, que tá lá no alto da escola Jujutsu. Mas então, eles não conseguem concluir a missão porque tinha o pai do Fushiguro, né, o Toji, e o Gojo quase morreu já no início assim da segunda temporada. O Gojo quase morreu, mas porque estava completamente exausto da missão, porque ele tinha que estar esperto a todo momento, e ele ficou dias sem comer enquanto ele estava com o Mugen ativado, né, que é uma das habilidades do Gojo. Então, quando eles achavam que já tinham terminado a missão, eles estavam voltando pro colégio Jujutsu, aparece o Toji e mata o Gojo, ou pelo menos era o que parecia. Teve uma luta lá deles, lá, né, na escola Jujutsu, e o Gojo morreu aparentemente, só que a gente vai ver que ele não, mas enfim, o Surugeto estava acompanhando ainda, né, a Riki Yamanai, que era a próxima Tengen Uzui. É meio difícil explicar sobre, mas resumindo bem, Tengen Uzui só está sobrevivendo ainda porque ele vai trocando de corpo, e meio que ele tem uma barreira assim na escola de Jujutsu, e faz uma barreira lá que é só para os feiticeiros. Então, quando a Riki Yamanai está indo se despedir do Geto, ela leva uma balada na cabeça e acaba morrendo, pondo um fim na missão que tava lá o Geto e o Gojo. E o Geto ainda tenta brigar um pouquinho com o Toji, mas não arrumou muita coisa não, só conseguiu sair vivo. Ele saiu vivo. Então, erros de gravação, vai continuar no vídeo. Então, meio que quando o Toji foi entregar o corpo da Yamanai para os caras que pediram para ele fazer essa missão, que é outra história, outras treta. E quando ele foi entregar o corpo, ele foi lá, entregou o corpo, beleza, saiu, recebeu lá a recompensa dele, e ele se depara com
Gojo simplesmente coringado da cabeça. Eu acho que vocês viram o meme do Gojo simplesmente maluco. Ele tava insano. Pois então, teve outra briga lá, Toji e Gojo, mas o Gojo não teve dificuldade para matar o Toji. Mas o Toji, antes de morrer, pediu pro Gojo cuidar do filho dele, né? Do Megumi aqui, do Megumi. Não foi bem cuidar, ele só disse que não era pra deixar o filho dele ser vendido pro clã Zen, que é muita história esse mangá e anime tem muita história. Mas então, se passou um tempo, a gente vem aqui para a primeira temporada de novo. Primeira temporada não, a gente também tem um filme de Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen Zero. Será que tem por aqui? Mas então, a gente, por exemplo, aqui não tem, mas aí, Jujutsu Kaisen Zero, o filme, que é um pouco antes de começar a primeira temporada, entende? Então, a gente é apresentado a Yuta Okutsu, que simplesmente é amaldiçoado. Na verdade, não é amaldiçoado, ele amaldiçoou uma conhecida dele, que meio que ia virar a noiva dele, mas é uma coisa que tem que ser muito mais desenvolvida. Mas então, o Yuta foi lá, a namoradinha dele simplesmente estava indo atravessar a rua e um carro veio por cima. Então, meio que antes desses acontecimentos, o Yuta tinha conhecido a Rika, eles se conheceram e tal, e a Rika já veio pedindo a mão dele e ele aceitou. E tem um anel até, uma aliança no caso, né? E meio que isso era a maldição dos dois, entende? E que o Yuta colocou uma maldição nela uma maldição de amor, que é a maldição basicamente mais difícil de ser quebrada. E no filme a gente vai descobrindo um pouco mais sobre Yuta e tal, e mais pro final do filme a gente vê que a Rika meio que foi libertada. Pois então, fiz um resumo bem rápido sobre o filme, mas tem uma cena muito, muito boa, que é quando o Yuta está sendo apresentado para os alunos do Gojo, né? Que era a Maki, o Panda e o Inumaki. O Yuta foi entrando na sala, foi simplesmente uma das melhores cenas que eu vi de Jujutsu. Foi ele entrando, quando ele pisou o pé, quando botou o pé no chão, bum! Começou a subir a aura da Rika e todo mundo foi pra cima dele. E ele não sabia o que fazer. E meio que o Yuta não sabia lutar, ele meio que tem um corpo fraco, ele não foi muito bem treinado antes de entrar pra escola de Jujutsu, obviamente. Mas então teve uma missão pra ele e a Maki, que era uma missão que não era pra ter só eles dois. O Gojo tinha ido até, mas ele tava por fora da barreira. E depois teve uma outra missão que foi o Yuta e o Inumaki, que era para ser uma missão fácil, mas tinha um espírito amaldiçoado de grau especial, lá onde só tinha espírito fraco, tinha só do nada um de nível especial, que o Yuta, depois de uma boa luta, meio que conseguiu ajudar o Inumaki e conseguiram derrotar o espírito amaldiçoado. Mas então tem uma treta grande, que o Suguru Geto, eu acabei esquecendo de falar essa parte quando o Suguru Geto ficou do mal, mas na segunda temporada a gente vê que os ideais dele não são muito bem aceitos pela escola Jujutsu, e ele vira do mal porque ele quer espalhar os ideais dele, né? Mas ninguém estava compactuando com as ideias do Suguru Geto. Aí ele, depois de um tempo, acaba invadindo a escola de Jujutsu e querendo fazer uma baguncinha por lá.
Só que o Yuta tava lá, o Yuta tinha começado a treinar, já sabia um pouco do que tinha que fazer, conseguiu matar o Surugeto. Na verdade, matou, se não me engano, foi o Satoru Gojo, mas o Yuta deu trabalho pro Geto. Então, terminado o anime, a gente vai lá pra primeira temporada. Cadê essa daqui? Essa daqui. Eu tinha até feito um vídeo sobre, mas achei que tava faltando um pouco de informações. Mas então, na nossa primeira temporada aqui, a gente conhece nosso protagonista, o Yuji, que logo no início do anime já teve uma perda, já o avô dele morreu eu não vou nem falar da cena daquela competição que teve lá pra ele ficar no clube de atletismo, mas sem que eu dê spoiler, mas enfim. O seguinte, tinha um objeto de classe especial na escola onde o Yuji estudava, mas o Yuji e mais dois amigos dele pensavam que aquilo não era, tipo, não podia causar nada. Então eles pegaram o objeto e os dois amigos do Yuji estavam na escola, foram de noite abrir aquele objeto amaldiçoado, enquanto o Yuji ficou com a caixa, por algum motivo o Yuji ficou com a caixa do objeto onde ficava o objeto guardado. Aí o Megumi foi em busca do objeto para tentar salvar aquela escola e os dois alunos que tinham ido para lá só para abrir o objeto. Mas então, ele estava seguindo o rastro da caixa onde estava o objeto. Ou seja, ele seguiu o Yuji foi para o hospital, descobriu que o avô dele estava morto e o Megumi apareceu lá perguntando sobre o objeto amaldiçoado e o Yuji disse que estava com os amigos dele. Aí o Megumi fez uma cara de bem cagaço e disse que os amigos dele vão morrer, estavam prestes a morrer. Então eles foram correndo para a escola e eles ainda chegaram a tempo de salvar a menina que era amiga do Yuji e não lembro agora o que aconteceu com o cara, mas enfim. Eles conseguem recuperar o objeto até que aparece um espírito de surpresa e tenta devorar o objeto que estava com o Itadori. O Itadori estava passando por Megumi, quando estava passando aparece um espírito amaldiçoado de cima do teto assim e tenta comer o objeto amaldiçoado. Só que aí vai começando uma treta lá, o Yuji e o espírito amaldiçoado. Aí o espírito amaldiçoado acaba encurralando o Yuji e o Yuji não vê outra opção senão comer o objeto amaldiçoado, que era nada mais e nada menos o dedo de Ryomen Sukuna, o rei das maldições. Tem uma história muito grande através do Sukuna, mas enfim, reza a lenda aqui, 1 a cada 1 milhão de pessoas que tentam engolir o dedo do Sukuna conseguem o poder do Sukuna. E o Itadori conseguiu ser uma dessas 1 milhão. A gente vê mais pra frente que não parecia ser só 1 milhão não, mas enfim. O Yuji consegue controlar o Sukuna e depois de um certo tempo lá que ele estava tentando provar pro Megumi que era ele que estava ali, não o Sukuna que estava no corpo dele, aparece o Gojo e fala pro Yuji deixar o Sukuna controlar um pouquinho pra ver como é que é um X1 ali no básico. Aí ele foi lá, o Itadori não, no caso é o Sukuna que estava no corpo dele, deu uma lutazinha básica assim com o Gojo. Aí o Gojo lá se impressionou, o Itadori voltou até o controle do corpo. Depois o Gojo desmaiou, o Itadori levou lá pra a escola de Jutsu e numa das primeiras cenas do anime, nos primeiros episódios, a gente viu o
Yuji já sentenciado à morte. Triste pro nosso menino sofredor Yuji. Mas enfim. A gente vê que no desenrolar da primeira temporada a gente vê que só tem uma opção duas opções no caso pro Itadori. Ou ele come todos os dedos do Sukuna, que são 20, ele tinha 4 braços. Sukuna tem 4 braços, 20 dedos óbvio, e o Yuji ia ter que comer os 20 dedos e morrer depois. Ou senão ele morria agora, então ele preferiu viver um pouquinho mais. Só que tem uma teoria sobre o último dedo. Tô avançando demais, mas enfim. Na primeira temporada o Yuji consegue uns 4 dedos, se eu não me engano. E já indo pra segunda temporada, cadê de novo aqui? Segunda temporada aqui. Indo pra segunda temporada, nos primeiros episódios era passado Satoru Gojo e Subugeto. Mas mais pra frente a gente descobre que vai ter uma treta lá em Shibuya, que é no Japão, obviamente. Então, vai ter uma brigazinha assim básica, sabe? Só um bocado de maldição, um bocado de feiticeiro. E eu não lembro exatamente como ficou conhecido esse dia, o incidente de Shibuya. Mas enfim, nessa briga toda, eu vou resumir muito mesmo. Mas enfim, nessa briga toda, tava lá. Eu nem falei das maldições de nível especial lá que tava com o Geto. Mas tava lá o Jogo, a Hanami, o Mahito, e mais pra frente a gente viu o Dago. E simplesmente era uma confusão generalizada. A gente vê que tava lá numa linha de trem, tava o Geto, tava o Jogo, a Hanami e o Mahito. Esses 4 aí estavam lá tentando simplesmente selar o Gojo, porque eles sabiam que não ia ter como matar ele, e eles tinham que fazer alguma coisa para pelo menos dar um stopzinho assim nele. Eles encurralaram o Gojo, porque tinha muito civil e o Gojo não queria matar todos os civis. Ele não queria matar todos, mas ele tinha que matar alguns para poder matar as maldições. Enfim, ele ativa a expansão do domínio, que é outra cena simplesmente belíssima de Jujutsu. Quando ele ativa a expansão de domínio dele por 0,2 segundos e começa lá matando um bocado de maldição. Se não era nem maldição, era corpo transfigurado, que o Mahito lá tem uma habilidade de mudar a alma assim da pessoa. Aí o Gojo vai lá, arrancando um bocado de cabeça, beleza. Aí vai lá depois, tem uma batalha que é Hanami e Jogo contra o Hanami e Jogo contra o Gojo. E o Gojo sola, obviamente. Ele mata a Hanami e o Jogo, se não me engano, ainda sai vivo. O Hanami sai de lá. Então fica o Jogo e o Geto. Eles conseguem selar o Gojo no Goku Kyo, um objeto de nível especial também, que selou o Gojo. Simplesmente o Gojo estava fora de combate. Mas enfim, com o Gojo fora de combate, o Geto podia dar avanço nos planos dele. Mas então a gente tem uma batalha que é do Yuji contra o Mahito, que nessa batalha eu acabei até nem falando dos colegas do Yuji Itadori, mas a Nobara morre e depois aparece o Todo. Na verdade, não lembro agora se a Nobara realmente morreu ou se ainda tem a chance dela continuar viva, mas aparentemente ela tinha morrido depois de levar só um toquezinho assim na cara, um tapa na cara, caramba, levou um tapa na cara do Mahito e ela aparentemente morreu.
E o Yuji simplesmente entrou em choque. Até que chegou o Aoi todo, que botou a mente do Yuji no lugar de volta, mesmo que por um pouco de tempo. E depois eles foram pra cima do Mahito. Foram pra cima do Mahito, conseguiram meio que derrotar ele. Outra cena simplesmente belíssima de Jujutsu é quando o Yuji tá indo finalizar o Mahito e o Mahito simplesmente se vê como um coelho indefeso enquanto um lobo tá indo caçar ele, no caso o lobo era o Yuji. E simplesmente magnífica essa cena. Aí aparece o Burgueto e come o Mahito. Ele transforma o Mahito numa esfera lá, que ele costuma fazer com todas as maldições, né, dele, que ele encontra, ele pega a maldição, transforma em uma esfera e come. E toma o controle sobre a maldição. Então ele conseguiu tomar controle sobre o Mahito. E antes disso tudo, eu tô pulando muita parte, não sei porquê, mas enfim, é porque eu tô pegando de memória mesmo. Aí então, antes disso tudo, o Jogo foi pegar o corpo do Itadori e fazer o Itadori comer os, sei lá, eu acho que eram uns 5, 6 dedos que eles tinham. Aí o Itadori estava inconsciente e comeu uma ruma de dedo. Aí quando ele acordou o Sukuna, se eu não me engano, com 15 dedos. Aí causa uma confusão generalizada lá. Sukuna versus Jogo. Teve simplesmente esse anime é muito bom, magnífico, maravilhoso. Enfim, teve uma cena lá nessa luta contra o Jogo que o Sukuna tava vendo o meteoro, não lembro exatamente o que era aquilo, mas era algo parecido com um meteoro caindo e tinha muita gente na área onde o meteoro ia cair. Simplesmente o Sukuna aparece, todo mundo querendo correr, ele aparece parado, todo mundo para, todo mundo fica estátua. Aí ele cita as regras: vocês só vão se mexer quando disser já. Aí o meteoro caindo, o meteoro quase encosta no chão, já todo mundo desaparece, simplesmente se cagaram, tiveram que correr, né? O rei das maldições ali, se você se mexesse, você ia morrer. Agora, se você não se mexesse, você talvez ainda teria uma chancezinha de sobreviver. Mas enfim, voltando mais pra frente, mais pra esses episódios aqui mais atuais, ó, daqui pra frente. Então, depois da luta com o Mahito, chegou o Geto lá, pegou o Mahito, absorveu o Mahito e... Ai, Mahito. Enfim, nessa luta com o Mahito, o Todo acaba perdendo uma mão dele, uma das mãos, e também quase perdendo a outra. A habilidade do Aoi Todo era o Boogie Woogie, não sei nem se eu deveria falar isso a essa altura do campeonato, mas enfim. Quando ele bate palma, quando ele ativa o encantamento dele, ele bate palma, pode trocar de lugar com o objeto, ou trocar o que ele quiser de lugar. Mas enfim, ele usou uma última vez essa técnica com o Mahito. Ele bateu palma, a mão do Mahito, a mão dele, bateu a palma, aí a mão dele toda carne para fora, e ele ainda consegue trocar de lugar com o Yuji. Yuji desce só um socão dele. Depois tem uma forma lá especial lá do Mahito lá, a transformação final do Mahito. O Mahito se ferra todinho, mas enfim, depois que o Suguru apareceu, causa mais um pouquinho de confusão. E nesses últimos episódios aqui, simplesmente o Geto tava assolando todo mundo que tava por ali. Mas enfim, no último episódio aqui a gente vê que, não lembro exatamente qual episódio, mas em um desses últimos episódios aqui a gente vê que o Chozo é irmão do Itadori basicamente, e ele tava indo lá ajudar o Itadori. Tava o Chozo contra o Suguru, e o Chozo ainda tava segurando um pouco o tranco, só um pouco. E depois dessa luta a gente, agora eu não lembro mais, mas enfim, depois da luta
o Itadori tem que fugir, o Chozo vai com ele. E a gente acaba a segunda temporada com a cena do Yuji indo pro meio de uma ponte lá. E ele tá aparentemente ele tava fazendo alguma coisa com o Chozo. Não lembro se o Chozo aparece, eu tô começando a ler o mangá, então spoilers. Mas enfim, ele vai lá, levanta a mão, bate palma, aparece um bocado de maldição. E se eu não me engano, tinha gente que achava que era manipulação de maldição, que o Yuji tava treinando, mas não era isso não. As maldições, ele tava indo pra matar as maldições mesmo, que naquela área tava cheia de maldição. Mas enfim, eu não li essa sinopse aqui, eu tô tentando puxar o máximo da memória. Basicamente esse foi o vídeo, cansativo, 25 minutos para ser postado agora. Mas aí, obrigado para quem assistiu. Isso aqui foi um resumo bem rápido sobre a ordem cronológica do anime. Por onde a gente começa a assistir? A gente começa a assistir com os 5, 6 primeiros episódios da primeira temporada. Depois a gente assiste o filme. Depois a primeira temporada toda. Os 5, 6 primeiros episódios da segunda temporada. Eu não lembro agora o que eu disse, mas da segunda temporada. Aí depois a gente assiste o filme, a primeira temporada toda e o resto da segunda temporada. Quem quiser vai pro mangá, ou se não espera o anime continuar e onde terminou essa parte do arco Shibuya. Sim, teve até... eu acho que eu não vou nem contar, mas enfim. Não vou contar mesmo não, que sou malvado, mas enfim. Basicamente foi esse o vídeo. Foi um pouco cansativo gravar, mas eu gosto muito de falar sobre anime. Desculpa. Mas aí, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo aí. Eu vou dar minha opinião ainda, mas enfim, esse anime simplesmente tá muito bom. A animação muito boa, história também muito bom, mas é só minha visão, minha própria opinião. E tinha coisa que dava pra melhorar, exploração de alguns personagens que não foram muito bem explorados, mas na próxima temporada Yuta Okkotsu aparecerá e eu não vou dar mais spoilers. Enfim, muito bom, recomendo muito que vocês assistam o anime, leiam o mangá e no tempo livre que vocês tiverem, obviamente. Cansei, não tenho nem minha água aqui, mas aqui ó, já tá aqui, pode ir embora, já deu a hora já. Meia hora de vídeo tu ainda tá aqui. Beijo, valeu, até mais. Link aí de onde eu peguei, de onde eu assisto no caso, né, os animes. E basicamente isso. Obrigado por quem assistiu. E até a próxima. Deixem nos comentários algum anime pra fazer vídeo. Se eu não tiver assistido, eu vou assistir, fazer vídeo. E em uma semana no máximo eu trago pra vocês. Muito obrigado e até a próxima.